Fala galera, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouquinho sobre a Fênix de Betts, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Antony, processo do Antony, o Antony que por um momento virou piada no mundo e hoje já é seleção, todo mundo quer o Antony na seleção, só mostra o quanto o futebol é cíclico, maravilhoso e o quanto o futebol é momento, tá bom? Mas antes eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para dar um pouco de engajamento e mostrar para o pessoal que a gente faz um conteúdo de qualidade, tá bom? Ontem o Antony deixou a sua marca mais uma vez no Betis com um gol e uma assistência diante da Fiorentina, lá na Itália. E não era um jogo comum, tá? A gente estava falando das semifinais da Conference League, da Liga Conferência. É um dos poucos torneios europeus que o Betis já esteve, tá? Não é um time de muitos torneios, de muitas competências europeias. O Betis é um time mais nacional. Trazendo para cá o Betis seria como se fosse guardadas as devidas proporções, tá, gente? Um Vitória, um Bragantino. Não é um time de grande variação, de grande apelo internacional, vamos dizer assim, tá bom? É um time mais nacionalizado. E nessa brincadeira, o Antony acaba trazendo o Betis, com participação nos 2 gols do empate lá na Itália, para a final da Conference League, a primeira final europeia do Betis, tá? E o Antony tem uma enorme participação dessa. O Antony está no Betis há mais ou menos 22 jogos, o Antony tem 13 participações em gols. É incrível como o Antony ele se encontra no Betis. E aí muita gente vai falar assim, pô, Fernando, o Antony ele se encontrou no Betis porque o time é ruim, porque o time joga pra ele. Não é somente o fator do time jogar pra ele, tá? O Antony ele se encontra no Betis muito por conta do Antony ter entendido ali, quando ele sai do United, o movimento que ele precisava fazer para a carreira dele voltar para os trilhos. Quando o Antony sai do São Paulo, o Antony era mirradinho, era um moleque fino, raquítico, não tinha corpo, e ele vai para a Holanda, para o Ajax do Ten Hag. E ali no Ajax do Ten Hag, o Antony ele meio que se encontra, faz ótimas temporadas, vai muito bem ali com o Dusan Tadic, com o Frank de Jong, com outros nomes daquele Ajax que acabou marcando época. Mas ele decidiu começar a procurar alçar voos mais altos na carreira. E aí tinha-se, né, ofertas de Espanha, ofertas de Alemanha, e o Antony vai para a Inglaterra, ele vai para o Manchester United. Pro ponto de vista financeiro, né, o Antony ele acabava saindo ganhando. No campo de vista futebolístico, futebol somente, tá? Bola no pé, o Antony sai perdendo e muito, porque o Antony sai de uma liga que é a especialidade dele. A gente agora não está falando de nível técnico, a gente está falando como que eu posso dizer, em cenário, tá? Em sobreposição, em estilo. O estilo da liga holandesa era um estilo mais rápido, mais bola no pé, um estilo mais rápido, de transição, muita velocidade. E quando ele vai para a Inglaterra, ele não encontra esse estilo no United. Eu nem vou citar que o United é um cemitério de jogadores, não vou falar muito da família Glazer aqui, de tudo que acontece, tá? Mas quando o Ten Hag, que na época era técnico do United, né, ele pede o Antony ali para a família Glazer para contratá-lo, que vai por quase 100 milhões de libras o preço do Antony, né? Ele vai para uma liga que não é uma liga tão rápida, não é uma liga de tanta imposição de velocidade, de rapidez, que a transição é muito rápida. Ele vai para um futebol de mais posse, né? Você pode ver que tem muita qualidade com a bola no pé na Premier League. Contudo, né, o modelo de jogo, olha, vou pegar a bola, vou espetar e vou ser rápido para o ataque, vou buscar velocidade, rapidez na transição, como o futebol holandês prega, por exemplo, ele não é muito favorável ao Antony na Inglaterra. Ele não era muito favorável. E acho que o Antony ele comete esse erro na carreira dele, porque ele não chegou a perceber isso, né? Que era o lugar onde ele está também que faz o nível dele subir.
Tá? Não é só o lugar, mas o modo como o futebol é visto lá, é pensado lá. Quando o Antony foi pro United, o Antony não conseguiu jogar. Ele não conseguia jogar. Lógico, gente, o United é um cemitério de jogadores, tá? O United, todo mundo que vai pro United que tá bem acaba morrendo. O Maguire foi pro United e não conseguia entregar. Né? O Rashford teve um momento que ele saiu da base do United, ele saiu voando, agora não entrega mais. Teve um momento que isso aconteceu com o Martial, que no começo entregava, parou de entregar. E vários outros nomes mediante ao momento péssimo que o United vive. Né? Porém, quando o Antony ele tem a oferta para sair, né, do United, ele tinha oferta da Espanha, ele tinha oferta da Alemanha, ele tinha oferta de Portugal, ele tinha oferta da Itália. E eu acho que ele acerta assim de forma perfeita, na melhor escolha. Ele vai para o mercado espanhol, ele vai para a La Liga, que é onde o futebol se aplica de forma muito semelhante como é na Holanda. Né? Então, o Antony vai para um lugar que o futebol é pensado da mesma forma. O futebol é com rapidez, o futebol é com velocidade, não tem aquela pancadaria física, aquela trocação como, por exemplo, na França. Não tem aquele futebol de força, como, por exemplo, é na Alemanha, que você tem que ter força física. Não tem aquele futebol que tem que ter o talento, mas tem que ser aliado com um físico muito forte, como é na Itália, por exemplo. Não é um futebol de mais posse de bola, de mais qualidade com a bola no pé, como é na Inglaterra. Ele vai para onde mais se assemelha com a Holanda, que é a Espanha. Aí ele já chega no Betis. O Betis não tá com um dos melhores times, tá? Houve ali... o Betis ele foi desmontado, ele perde o Nabil Fekir, por exemplo, que era um dos grandes jogadores daquele Betis. Né? Tinha o Juame, que saiu de lá também. Né? Você tinha o Ricardo Carvalho, o William Carvalho, né? Que marcou geração ali no Betis, jogava muito como volante e saiu de lá também. Betis esse, né, que trouxe o egípcio Etsasouli, o Betis do Natan, né, que era jogador do Flamengo, foi para o Bragantino, o Betis, né, do Cúcio Hernandes, que quase vai para o Botafogo, acabou indo para o Betis. O Betis que não é um time de gastar muito. E aí o Betis traz o Antony. O Antony chega e já no começo, ele já entende que a liga ali é o que ele precisava. Né? Ele ia conseguir se destacar por conta não só da qualidade de quem jogava contra ele ou junto com ele, mas principalmente do modo como a liga entendia o jogo, do modo como o jogo era aplicado ali na Liga Espanhola. E aí o Antony começa a sobrar. Aí é gol contra a Villarreal, aí é gol contra o Osasuna, aí é gol contra o Mallorca. O Antony que chega à marca de 23 jogos e 12 participações em gols. Participa... tá tão bem quanto o prime do Ajax dele. E não são somente gols na Liga Espanhola, você tem com o gol e assistência de ontem, o Antony tem 3 gols e 2 assistências na Conference League. O Antony não jogou a Conference League inteira, sabe? O Antony ele pega uma parte ali do torneio. E ele é responsável direto por levar o Betis à final. Pro Antony, eu acho que esse movimento é maravilhoso. E vale pro Antony agora começar a pensar e pensar com mais carinho. Porque muitos jogadores acabam caindo nesse erro de, olha, talvez o dinheiro, e você acaba se perdendo uma carreira que pode ser grandiosa e muito boa. No caso do Antony, acho que o passo atrás pro Betis fez muito bem para ele. Muito bem mesmo. O Antony ele é um cara de gols marcantes, o Antony ele é um cara que tem entregado no Betis, que a torcida do Betis está fazendo coro para ficar. O United quer entre 40 e 50 milhões de libras pelo Antony, não é euros, tá? Na Inglaterra, normalmente, os clubes eles negociam em libras. O United quer na casa de 40 a 50 milhões de libras pelo Antony. O Betis não tem condição de pagar 50 milhões de libras. Eu não sei o que o Betis vai fazer, se o Betis vai contratar, se o Betis não vai contratar. A ideia do Betis hoje era renovar o empréstimo do Antony para que ele ficasse mais um tempo e fosse visto o que o Betis poderia fazer. Nesse meio aí que o Betis está tentando negociar com o United, ver quais são as melhores condições que possam aparecer, já apareceu a Inter de Milão, já apareceu o Bayern de Munique, de olho, já apareceu o Manchester City e já apareceu o Atlético de Madrid. Dentre todos esses times aí,
Eu acho que o que mais se encaixa ali com o jogo do Antony hoje seria o Bayern de Munique. Ô Fernando, mas você acabou de falar que ele tinha que ficar na Espanha. Sim, ele tinha que ficar na Espanha. Eu acredito que esse é o momento dele e esse é o lugar onde ele tem que ficar. Mas do mesmo jeito como ele tem que ficar num lugar que o jogo é próprio para ele, ele tem que ficar num clube que o jogo é próprio para ele. Ele jogar no Atlético de Madrid, que é um clube que hoje não está tão propositivo quanto já foi, não é um clube de atacar tanto, né, por conta do Simeone, considero que vai ser o mesmo erro do United. O Antony vem num momento bom, não tenho dúvidas que nas próximas convocações o Antony deva ser convocado. Se seleção é momento, o momento do Antony hoje é muito bom, por exemplo, acaba sendo melhor que o momento do Rodrigo. Né? Mas vai do Antony principalmente como que ele vai pensar nos próximos movimentos da carreira dele. Porque o Antony literalmente renasceu para o futebol agora no Betis. Resta saber se esse prime do Antony que a gente está vendo agora vai ser mantido. E para ser mantido, muito das escolhas do Antony vão ser levadas em consideração e ter uma importância muito grande. Se ele tomar a escolha errada de novo, ele não tem mais 19, 20. Com 25 ele pode perder mais 2, 3, 4 anos e aí ele voltar para o mundo do futebol de novo com 30 anos é literalmente uma carreira perdida. Tá bom? Galera, meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista, vídeo curto hoje para quem tá vendo o cenário aqui do lado. Tô em território inimigo, tô na casa de mamãe, tô de férias, tô curtindo um pouquinho aí o meu descanso. Hoje é sexta-feira, sextou para cada um de vocês e amanhã tem vídeo, tá? Amanhã tem campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato português, francês, brasileiro, um monte de notícias, tá? Tem coisa de seleção brasileira, um monte de coisas pra gente falar um pouquinho amanhã, tá bom? Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para me ajudar a trazer um engajamento e mostrar pro algoritmo do YouTube que a gente faz um trabalho de qualidade, tá? Eu espero que vocês tenham uma ótima sexta, fiquem em paz e eu fui!